nós vamos entrar no estudo de Eclesiastes, tá bom? Nós vamos estudar Eclesiastes 7 e 8. Vou pegar aqui minhas anotações. Lembrando vocês que eu não sou pastora, eu não sou teóloga. Eu venho efetuando esse estudo bíblico, né? E aí, a partir desse estudo bíblico, que eu utilizo até esse estudo bíblico, Rota 66, que é da Rádio Transmundial, existe um aplicativo também, né, aí no celular de vocês, dá para baixar, com o professor Luiz Saião. É uma pessoa muito acessível, a linguagem é muito simples, e a parte boa é que não adianta você querer ler a Bíblia como se ela... eu vou abrir aqui agora, e essa palavra é para mim. Gente, não existe isso, tá? Você tem que entender o contexto, o que aconteceu especificamente naquela situação, porque senão você vai pegar coisa que não tem nada a ver e vai aplicar na sua vida e vai falar que foi Deus que falou para você. Meu Deus do céu, né? Não é bem assim, mas vamos lá. Eclesiastes 7:8, o tema de hoje é sabedoria do dia a dia. E os tópicos são: comparadas à sabedoria e à loucura, a moderação em tudo é boa, avaliação da mulher enganosa, a submissão diante do rei e as desigualdades na vida, para vocês verem como que são as coisas. Não que eu esteja tão ligada a isso. Nós tínhamos 12 pessoas aqui. Foi eu falar que a gente vai começar um estudo bíblico, foi para 7 pessoas. Mas é assim mesmo. A sabedoria da palavra de Deus, eu estava ouvindo ontem algo nesse sentido que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Eu ouvi o Caio Fábio falando sobre isso, reverendo Caio Fábio. Ele explicou assim, achei top. Nós, seres humanos, entendemos tudo. Está na Bíblia. Nós, seres humanos, eu não lembro exatamente o lugar, entendemos tudo. Você entende quando um dia vai ficar quente, você entende quando um dia está ficando frio, você entende até das coisas da natureza, se vai chover, você entende dessas coisas básicas do tempo. E nada e não é tolerável que você venha a dizer que não entende das coisas de Deus. Porque se você entende das coisas que Ele criou, como você pode vir e dizer que não dá para entender as coisas de Deus? Você não entende porque não quer entender. Eu achei muito interessante. Lá é o próprio Jesus questionando na Bíblia, que se você... Não na Bíblia, né? Jesus, neste momento, estava questionando aqueles homens e Jesus falava que eles eram hipócritas. Vocês são hipócritas se falam que não entendem a minha palavra, já que vocês são tão entendedores de tudo que existe no mundo, já que vocês entendem tudo que se passa no governo, até mesmo na natureza, até mesmo os fenômenos meteorológicos, como que vocês podem dizer que não entendem o que eu falo? E ele repete sucessivas vezes: vocês são hipócritas, vocês são hipócritas. E é isso mesmo. A gente não está afim de entender a palavra de Deus. E isso é ser hipócrita. Num mundo como esse, em que jaz o maligno, e que a gente precisa sim entender que há o poder de trevas dominando em vários lugares, e que a gente precisa ser luz num mundo como esse, você falar que, e com tanta tecnologia, naquela época, se Jesus já achou o povo hipócrita, pensa agora que só não sabe quem não quer. Né? A tecnologia hoje te facilita muito buscar o acesso. Eu acabei de falar aí para vocês desse aplicativo que vocês podem baixar e estudar, né? A Bíblia. Então, assim, tinha muita... Eu antigamente falava, como eu tenho vontade de fazer um estudo bíblico, mas eu não tinha acesso a um conteúdo. Hoje eu tenho, hoje eu faço. Então, se você fala que continua vivendo na ignorância em termos de coisas de Deus, isto é ser hipócrita, né? Eu só
É só um desabafo, porque na hora que eu ouvi eu falei, é isso. Mas enfim, vamos começar o nosso estudo. Para vocês que chegaram aí agora e não estão entendendo, nós estamos fazendo leitura das lives do Pablo Marçal, que acontecem às 4h59, e após eu estou fazendo o estudo de Eclesiastes, uma série, né, de estudo de Eclesiastes. Eclesiastes tem 12 capítulos, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 e o capítulo 8. Nós já vimos do capítulo 1 ao capítulo 6 que o mestre de Eclesiastes, repito, por que o mestre de Eclesiastes? Porque Eclesiastes quer dizer chamados para a assembleia, e chamados para a assembleia é para aprender, e quem ensina nessa assembleia é um mestre, e nós não podemos de fato falar que foi Salomão que escreveu Eclesiastes, porque não existe esta definição assim específica de que foi de fato Salomão. Então, nós chamamos o autor aqui de Eclesiastes de mestre. E esse mestre, desde o primeiro capítulo, que nós já estamos agora no 7º, ele vem comentando o quê? Ele vem sempre buscando explicações para a sua vida. Ele quer algo que traga sentido para a sua vida, ele fica questionando em tudo que ele tem. Ele questionou nas riquezas, ele questionou nos prazeres, tudo que ele fazia, ele questionava que ali também ele não encontrou sentido para a vida. Ele questionou no poder, ele questionou no governo, ele questionou nas desigualdades sociais, ele questionou. O tempo inteiro ele está aqui questionando, ele está numa crise existencial muito grande, muito profunda. Ele está também numa crise espiritual, porque ele começa a questionar até mesmo Deus. E o que a gente percebe é que não vai ser muito diferente aqui agora. No capítulo 7º, o que ele começa a questionar também? Ele continua ainda neste questionamento. Se mantém firme aí, porque no final a gente vai ser surpreendido nessa série toda de Eclesiastes. Ele veio o tempo inteiro questionando a vida, por quê? Porque este homem, ele enxerga a vida apenas debaixo do sol. Ele não está fazendo uma análise de quem tem uma sabedoria do alto. Ele está fazendo uma análise de quem detém uma sabedoria apenas da terra, uma sabedoria humana. Então, nesse momento, o que a gente percebe é que ele está tentando buscar uma solução para a vida, um sentido para a vida. Ele ainda não tem encontrado, e no capítulo 7º agora, ele vem falando assim: beleza, eu já tentei de tudo, eu já fui atrás da sabedoria humana, eu já fui atrás da política, da riqueza, da religião, eu já tentei de tudo para ter uma solução para minha vida e eu ainda não encontrei uma solução. Então agora eu vou propor para vocês uma solução provisória para que a gente consiga encarar essa realidade da vida. E aí o que ele propõe? Ele fala assim: eu já percebi que eu fui reprovado por confiar em bens materiais, eu já fui reprovado por confiar no prazer, por confiar no governo, por confiar em outras fontes de esperança. E agora o que eu proponho para vocês é: como que a gente faz para continuar vivo se a gente não tiver algo que nos motive? Como que a gente faz se a gente não tem um sentido? Aí ele pega e fala assim: por enquanto, isso já em Eclesiastes 7, né? Ele fala: por enquanto, vamos deixar a vida nos levar. Vida leva eu. Ele pega e fala isso: deixa a vida me levar, né? Por enquanto, mas eu já vou assim, acreditando que agora é melhor eu deixar a vida me levar, mas vou sugerir para vocês alguns conselhos práticos do dia a dia. Isso é o autor de Eclesiastes falando. E aí, quais são esses conselhos práticos do dia a dia que ele vem trazendo para a gente? Olha que doido. Ele pega e fala: o conselho é: preste atenção ao luto, à morte, à tristeza, porque há mais sabedoria por trás disso do que viver como se não fosse
terminar a vida. Então aqui ele fala, olha, vamos viver a vida nessa tristeza mesmo, nessa triste realidade da morte, do luto. É melhor estes ambientes carregados de morte, de luto, do que estes ambientes de alegria. E aí ele fala que isto é uma sabedoria prática. Gente, não esqueça que isso é um autor passando por uma crise existencial, uma crise espiritual, um cara que está super pessimista, e aí ele vem com essa ideia de que é melhor viver olhando para a morte, é melhor viver encarando a morte. Essa é uma alternativa para buscar sentido na vida, que ele entende que dessa forma a gente acaba alcançando sabedoria. Tá, só que pode parecer estranho, pode sim, e de fato é radical visualizar a vida desse jeito, só que ele não está de todo errado. Por quê? Nós precisamos de fato termos ciência de que a vida é limitada e que a única certeza da vida, de fato, é a morte, essa vida aqui terrena. Então, assim, ele nesse contexto, embora ele esteja tão pessimista, ele está nos explicando, olha, você como ser humano é frágil, é limitado, e isso não está errado. Mas a gente não precisa viver ali dentro de um cemitério, de preferência não. Nós estamos até trabalhando para sair desse caixão, né? Para sair desse caixão, porque tem muita gente morta andando pela vida, né? Então, o que a gente vem trabalhando aqui é justamente sair do caixão. Mas aqui ele fala que é interessante que você volte esse seu olhar para a existência da morte, porque isto é encarar a realidade. Embora seja um realismo exagerado e que o exagero em si não é algo tão interessante, ele até fala assim, ó, todo comportamento excessivo, radical é perigoso. Então, assim, é algo interessante, é claro, a gente ter esse olhar voltado para a realidade da morte, para a realidade da tristeza, para que nós possamos reconhecer que essas coisas existem, né? A Denise tá aqui, ó, vamos compartilhar aviãozinho para mais pessoas assistir essa live. Gente, encaminha aí embaixo, manda uns aviãozinhos mesmo. Mas de toda forma a live vai ficar salva e depois ela acaba tendo vários acessos, assim, graças a Deus as pessoas acabam pegando sim o conteúdo, e eu estou salvando também no YouTube, aí outras pessoas vão ter acesso a esse estudo, ok? E aí, dando continuidade, ele pega, nesse primeiro tópico, ele fala, né, que sobre essa questão da sabedoria e da loucura, né, que a sabedoria, essa sabedoria louca dele de enfrentar a realidade da morte. Ele enfatiza muito essa questão da tristeza, ele fala que não tem sentido em ser alegre, o que é inadmissível para mim. Por isso que não dá para aceitar tudo que se fala na Bíblia. Por isso que a gente tem que entender o contexto, o viés que está por trás disso aqui. A próxima parte que ele vem falando é da mulher. E ele fala que ele faz uma avaliação da mulher enganosa. A experiência dele com mulheres, é um cara que já está super pessimista e que tinha muitas mulheres, não foi das melhores a experiência dele. Então, ele vem falando mal das mulheres, ele acaba fazendo assim uma avaliação bem negativa das mulheres, mas isso com razão, porque ele não tinha uma visão positiva de nada da vida, não ia ser das mulheres que ele ia ter, né? Então, assim, eu acho que a única pessoa que ele achava que ainda salvava nesse mundo era ele, e o resto estava tudo perdido, né? Tá, isto é uma análise crítica desse mestre aqui em Eclesiastes. Mais adiante, ele vai passar para o capítulo 8. No capítulo 8, ele vai fazer uma análise com o governante. Ele vem novamente fazendo um senso de realismo. Ele fala assim, na minha época existe rei, e eu tenho que encarar que o rei quer que eu me porte consciente de que ele é o rei. Ou seja, o rei quer que eu me porte como submisso. Então ele fala, fazer o que, né?
é isso que eu tenho que ser mesmo, submisso aos governantes. E aí é a mesma situação pra gente, né? O que ele vem querendo estabelecer aqui. Mostrando também essa questão do limite, né? Também essa questão da fragilidade. Você está abaixo dessas pessoas, né? Não existe aquela questão da pirâmide que a gente comentou antes. Sempre vai ter alguém que está acima, e isso é uma estrutura bíblica. Não tem como a gente fugir disso, até porque se nós não tivéssemos um governante e não estivéssemos submissos a ele, nós viveríamos em uma anarquia. Tá, aí mais adiante ele fala que isso também caracteriza os limites humanos percebidos e devidamente identificados. Ele fala sobre a impunidade e depois ele vem e fala sobre a impiedade. Se vocês acham que não vão ser punidos por serem ímpios, né, por estarem fazendo coisas erradas, ele fala, não se enganem, porque isso terá resultado. E aí, por incrível que pareça, aqui ele ainda não detinha dessa sabedoria do alto, mas ele começa a ter uma pequena fagulha de sabedoria do alto, porque com essa fala, ele já começa a antever a realidade de um juízo divino, que não pensem vocês que essa impiedade vai ficar sem resultado, sem julgamento. E aí ele prossegue no seu questionamento, nesse seu questionamento que não está nos levando a nada. Por quê? É um questionamento pessimista, e realista, é um questionamento de tudo aquilo que a gente vivencia também, que se você olhar para a vida, se você olhar para o mundo, simplesmente tentando entender tudo que vem acontecendo, com esse olhar nu e cru de esperança no eterno, é esse pessimismo que vai ficar no seu coração mesmo. Vai ser essa postura também de crise existencial, de crise espiritual. E aí ele fala, o significado da vida, mesmo se você for sábio, não vai dar para ser descoberto. Ele chegou a essa conclusão. Não tem como chegar a esse significado da vida. E provisoriamente, então, o que eu penso como alternativa, o autor de Eclesiastes, seria: vamos curtir a vida, vamos curtir aquilo que Deus ainda nos permite curtir, que seria beber, comer e trabalhar. Gente, ele gostava mesmo de comer, beber e trabalhar, porque aí toda vez ele encerra, bem dizer, o capítulo falando que a alternativa, então, para a vida vamos comer, beber e trabalhar. Tipo, uma vida de coró, né? Só esqueceu de falar de dormir. Então, por mais que assim a situação em si aqui narrada não seja algo tão interessante nem tão relevante assim para a nossa vida, porque é algo muito pessimista, ainda dá para extrair duas coisas: a fragilidade do ser humano e a limitação do ser humano, que não deixa de ser uma sabedoria ter essa percepção, né? Aí começam-se as perguntas. Acho que descobrimos o significado da vida. Frequentar velórios, cemitérios, é isso mesmo? Uma vida diferente, hein? E aí o que o professor Luiz Saião explicou foi: gente, não dá para transformar Eclesiastes em filme de terror. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é de encarar, sim. Ele até fala que é melhor ir em casa de luto, que o autor de Eclesiastes fala, né? É melhor ir em casa de luto do que festa. É melhor encarar a tristeza do que o riso. O coração do sábio está onde há luto. Então, assim, é algo muito pesado. Só falta você ler isso aqui numa sexta-feira 13 à noite, né? Você vai falar assim: isso aqui é coisa de bruxa, isso aqui não é coisa de Deus, não. E de fato, assim, a ideia não é você viver nessa penumbra, nesse mundo triste e solitário.
A ideia aqui realmente foi ressaltar essa questão da fragilidade humana, né? Da morte, da realidade de encarar a morte, de saber dos seus limites, para que assim você venha adquirir sabedoria. Porque senão você vai viver uma vida até promíscua, né? Você vai viver uma vida vazia, ele até menciona que você vai viver uma vida só na ilusão de festinha, de diversão, de desfrute, de tudo, de forma muito desregrada, se você não tiver essa concepção de que o final de tudo é a morte. Você precisa de encarar essa realidade, né? Inclusive ele fala que há mais sabedoria num cemitério do que no carnaval, porque a morte em si, ela te leva a essa introspecção. A ideia da morte em si, ela te leva à reflexão. A alegria, ela já não vai te levar a esse momento. Depois, mais adiante, ele fala que Deus faz coisas tortas. Como assim Deus faz coisas tortas? Aí isso está em capítulo 7, versículo 13. Atente para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Olha só, endireitar o que Deus torceu, como se Deus de fato fizesse coisas tortas. Então ele questiona, né? Deus faz coisas tortas? E aí ele explica que naquela época a mentalidade hebraica, né, da Bíblia aqui, antiga, ela não fazia uma divisão de mundo. Ela não tinha essa divisão de dois departamentos de mundo, de que existia uma coisa que é de Deus e uma coisa que é do mal. A Bíblia ela não fazia essa divisão. Algo mais sensato, né? Essa mentalidade popular e até muito forte em algumas culturas que entende existir um departamento divino e outro departamento do mal. Essa mentalidade ela é cultural, essa mentalidade ela é popular e aí acaba que você fica nessa de que o que é ruim tem que estar no departamento ruim e o que é bom tem que estar no departamento bom. E isso não é bíblico. A Bíblia ela não pensa assim. Até porque Deus ele é o Senhor de todo o universo. Então não existe essa de falar que as coisas são de Deus ou que não são de Deus. Deus ele é Deus de todo o universo e tudo que acontece no universo ele está subordinado a Deus. Prestem muita atenção nisso. Tudo que acontece no universo está subordinado a Deus. Até mesmo as coisas ruins, ele permite que essas coisas aconteçam. Nada acontece no mundo sem a permissão de Deus. Entendeu? Então não existe essa de coisas de Deus, coisas do mal. Todas as coisas são de fato de Deus. Então quando a gente chega aqui nessa expressão de que Deus faz as coisas tortas, não é que Deus faz as coisas tortas. É porque o ser humano é caído, o ser humano é falho. A gente não pode esquecer da queda, né? Da queda e do pecado humano, que acabaram fazendo por onde essas coisas tortas acontecerem. Porque o que Deus criou foi perfeito. Mas essa sensação que a gente tem ao olhar, essa sensação comum, popular, ao olhar o mundo e ter essa percepção de que existe o mal, existe o bom, é porque existe o pecado no mundo. Mas não é porque uma parte do mundo é de Deus e outra parte é do mal, não. Então, ele explica que Deus fez as coisas sem defeito, mas ele permitiu que o pecado e o mal entrasse no universo. E, consequentemente, nós temos várias coisas tortas e fora do lugar, mas é por conta do pecado, né, que habitou aqui no meio de nós. O mestre de Eclesiastes vai dizer: o que existe de torto, em última instância, é responsabilidade de Deus. Ou seja, Deus é aquele que permite, como Senhor do universo, essa situação. Então, sim, Deus permite coisas tortas, que coisas tortas aconteçam no mundo, né? Porque tudo que acontece no mundo está sobre a sua permissão, sobre a sua autoridade. Aí ele fala: então se Deus deixou assim, fez assim, como que a gente pode endireitar?
O texto, ele tem que ser entendido sobre essa ótica da doutrina bíblica da criação e da queda, para que a gente entenda que o mundo tem as suas coisas complicadas e como isso está relacionado com a queda do pecado, com a queda e o pecado humano. Então, quando a gente fala que o mundo está torto, isso continua sendo um mundo de Deus, entenderam? A próxima pergunta é: as mulheres são piores do que os homens? Porque o autor aqui em Eclesiastes, ele afirma algo bem duro para nós mulheres. Ele diz que entre 1000 homens, ele encontrou um digno, mas que entre 1000 mulheres, ele não achou uma sequer. Olha que absurdo! E aí você vai falar, mas não tem lógica isso. Não tem mesmo. Não esqueçam, o autor de Eclesiastes está passando por uma fase de pessimismo e isso tem muito mais a ver com a vida dele do que de fato é uma doutrina bíblica. Isso não faz parte da doutrina bíblica. Por isso que é interessante, ressalto, entender o contexto em que se está falando aqui na Bíblia. O livro de Eclesiastes, embora a gente não possa falar que quem escreveu foi Salomão, ele tem uma relação muito forte com a história de Salomão. E aí a gente sabe que Salomão teve várias mulheres e que se deu mal justamente por conta de várias mulheres que acabaram levando ele a cultuar outros deuses e etc e tal. E Salomão, ele tinha o dedinho podre, tal como Sansão, que também, com tanta mulher para escolher, eles não fizeram a melhor opção. Então, por essa razão, ele acaba tendo essa visão bem pessimista em relação à mulher, né? Mas não é que a Bíblia em si apresente essa ideia da mulher ser mal vista dessa forma. Tanto que aqui ele até explica que na Bíblia, em termos de doutrina, fica claro que isso é uma experiência negativa do próprio autor de Eclesiastes. E que naquela época também tinha a questão da educação, da sabedoria, que não era repassada para as mulheres. As mulheres não tinham acesso ao conhecimento, à sabedoria, à educação formal, e que também poderia estar associado a isso. A questão dos homens serem mais sábios do que as mulheres pode ser um dos motivos que levou ele a fazer esse tipo de questionamento também. Mas ele até cita aqui como um exemplo que a mulher, ela foi... A mulher não. Ele até explica que houve essa personificação feminina da sabedoria em Provérbios. Ele explica que há essa personificação da sabedoria ser feminina. Então não faz sentido a Bíblia apoiar uma discriminação da mulher se ela dá esse viés feminino para a sabedoria, o que enfatiza inclusive que a sabedoria não é Jesus, né? Não é a pessoa de Jesus. Ela tem uma personificação, sim, mas é uma personificação feminina, tá? A próxima pergunta ele sugere, em Eclesiastes, sugere uma vida dedicada aos prazeres mais hedonistas. Hedonistas quer dizer assim, esses prazeres mais orgias, essas coisas mais abomináveis. Já muita bebida, né? Esses prazeres regados a coisas muito mundanas. Já que o significado da vida não está nos cemitérios, pode ser encontrado em lugares mais alegres? Ele pergunta. E aí, a sugestão aqui parece ser essa mesmo, só alegria. Porque ele inicia falando que ele não encontrou sentido, né? A gente viu lá desde o início, ele tá tentando encontrar sentido na vida. Ele não encontrou sentido na vida, nas riquezas, né? Não encontrou sentido na vida nas mulheres, não encontrou sentido na vida na religião, não encontrou sentido na vida no governo, não encontrou sentido na vida em obter riquezas. Então ele vai falando um monte de coisas que ele não obteve sentido.
E aí, como sabedoria prática do dia a dia, ele fala: é interessante que vocês olhem, observem a morte, o sofrimento, que isso vai te gerar uma sabedoria. Lembrando, isto é sabedoria humana, nós nem estamos falando aqui de Deus, especificamente, que é outra sabedoria muito melhor que essa, né? Claro, absolutamente melhor. Aí, o que ele pega e fala? Já que eu não estou conseguindo achar uma solução em nada disso, o que eu vou fazer? Eu vou então cair na gandaia. Novamente ele vem com essa história. Só que isso é solução? Não, isso é uma solução provisória. Ele está vindo de novo aqui com essa alternativa provisória, o que não me parece nem nada muito estranho, né, para nossa realidade de vida, porque as pessoas tentam fazer a vida dar certo e quando elas não conseguem, o que elas fazem? Vão para um boteco, não é? Em vez de buscar algo mais elevado, mais conhecimento, mais sabedoria, ela acha que, deixa eu me anestesiar com uma alegria que não é verdade, né? Vai encher a cara, vai cair na farra, vai comer desregradamente, mais do que deveria, ou beber, enfim, vai cair nessa, vai ser glutão, né? Beberrão, nesses pecados aí da gula. Enfim, então ele pega e explica: se não há solução no cemitério e não há solução também na alegria, não há. Aqui essa solução da alegria que ele dá de curtir a vida doidado é no sentido de uma solução provisória ainda, porque ele ainda não obteve essa resposta do sentido para a vida dele. Ele ainda está nessa busca. E aí aqui ele fala, ele não encontrou a resposta definitiva, então ele fala, vamos desfrutar do que Deus deixou. E aí desfrutar do que Deus deixou é comer, beber e alegrar-se. Mas isso é uma solução provisória, de aproveitar as coisas boas da vida, já que ele ainda não descobriu o significado absoluto, mas ele ainda está atrás. Pelo menos por enquanto, ele não encontrou esse significado absoluto. Mas aguarde, porque nos próximos capítulos de Eclesiastes, ele vai estar encontrando aí essa solução absoluta. E por enquanto a gente não está mencionando, até mesmo para gerar aí essa curiosidade, ok? E aí ele termina falando: a consciência de limitação é início de sabedoria no coração. Sim, porque nós percebemos que tudo que ele falou até agora não preencheu absolutamente o que ele procurava, que é sentido para a vida, um sentido para a fé, um sentido para a existência, mas que ele não deixa de estar tendo uma certa clareza, não deixa de estar tendo um pouco de sabedoria. Por quê? Essa questão de olhar para a morte, olhar para a tristeza, ela é sim interessante para que nós possamos refletir e entender o quanto somos fragilizados, o quanto somos, limitados. Então há sim essa necessidade de encarar a realidade, até para que a gente possa conseguir balancear as questões da vida. Senão você vive de uma forma muito desregrada. Muitas pessoas já vivem de forma muito desregrada, embora saibam que a única certeza é a morte. Pensa se nós não tivéssemos ainda essa certeza da morte. Que loucura que não seria esse mundo nosso. Então, assim, por mais que esse autor aqui esteja pessimista, esteja atravessando um momento de crise, ele está tendo sim uma certa lucidez aqui. A busca, o que vocês têm que entender aqui com esses questionamentos dele é que essa busca por perguntas, seja qual crise você estiver passando, é interessante, sempre é muito interessante o questionamento. Esse questionamento interno é que vai te levar à sabedoria que vem do alto também. Essa busca por sentido na sua vida. E às vezes a pessoa fala, mas eu estou duvidando da minha fé, eu estou questionando a minha existência, Deus não vai gostar disso. Não, não é isso. Isso aqui, inclusive, está na Bíblia com esse propósito, para vocês entenderem que o ato de questionar a vida não é errado. O ato de questionar para trazer mais lucidez, para trazer mais clareza ao que você vem vivendo, ele inclusive é adequado, porque desta forma você vai obter
essa sabedoria que vem do alto. É um dos caminhos de se obter a sabedoria que vem do alto. Questionar a vida, o porquê das coisas, né? Tanto que a gente sempre ouve falar muito sobre essa questão da importância das perguntas, né? As perguntas de fato são muito importantes. E nesse caso aqui, as perguntas dele, por mais pessimista que seja, já está fazendo ele ter um pouquinho de clareza, e uma dessas clarezas aqui foi justamente entender a consciência da fragilidade humana, a consciência de que somos pequenos e que nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos, não é que a gente vai acomodar na vida, não é nesse sentido, mas você tem que entender, você tem que se respeitar como ser humano, né? No sentido de entender, eu sou falho mesmo, pretendo não falhar mais, mas assim, não fique se lastimando, né, pelo fato de ter falhado, porque você é humano, tá? Se alguém estiver te vendendo essa perfeição, não sei se isso é muito de Deus, não, porque nós somos falhos, suscetíveis à falha, porque nós somos pecadores. Então, que isso não sirva de bengala para a sua vida, para sempre errar, mas que isso também não sirva para te agredir, para não te respeitar, para te fazer ficar sempre murmurando aí, porque eu errei novamente, ok? E aí então ele termina com essa frase, né? A consciência de limitação é início de sabedoria no coração. Quando você começa a entender que você é limitado, isto já é uma sabedoria. Eu achei até, lembrando aqui de uma coisa, um amigo meu, o irmão Marcos Vinícius, me deu uma caveira uma vez, uma caveira mesmo. Ele falou assim, pra quê? Ela estava até na minha frente no escritório. Pra quê que você precisa dessa caveira? Pra você lembrar que você é humano. Parece bobo, né? Mas é isso, a gente tem que lembrar que a gente é humano, suscetível de falhas, de erros, porque às vezes a gente fica tentando alcançar quase que o inalcançável. A gente coloca coisas muito pesadas na vida da gente, e a vida não tem que ser assim, ela tem que ser leve, né? Enfim, é isso. Eu até achei uma frase aqui, achei muito interessante, de Clarice Lispector. Ela fala: é que o mundo de fora também tem o seu dentro. É que o mundo de fora também tem o seu dentro. Se você começa a analisar esse mundo de fora, fazer muitos questionamentos para as coisas que vêm acontecendo, você acaba se resolvendo por dentro também. É o que o autor aqui de Eclesiastes vem fazendo. Ele está fazendo um monte de perguntas para o mundo de fora, para tentar resolver algo que dentro dele não está funcionando adequadamente, que é a busca pelo sentido da vida. E aí, buscando nessas coisas do mundo, do mundo assim, o mundo em si, fora, ele vem fazendo vários questionamentos, tentando tirar várias dúvidas, ele vem encontrando várias contradições, mas todo esse questionamento dele, o que a gente vai ver mais adiante, é que está trazendo clareza, e está trazendo clareza para dentro dele. Então eu achei muito interessante, é que o mundo de fora também tem o seu dentro. Daí a pergunta, daí os equívocos. O mundo de fora também é íntimo. Quem o trata com cerimônia e não o mistura a si mesmo, não o vive. E é quem realmente o considera estranho e de fora. Então, se você não questiona o mundo, se você não tem essa intimidade para entender as coisas que acontecem no seu entorno, você não tem essa... É como se você estivesse desconectado do mundo. Se você está desconectado do mundo, você está desconectado de si. Você está desconectado da fonte. Você está vivendo fora, né, de todo esse arquétipo, né, montado por Deus. Então, é isso. Queria terminar assim com vocês, com um pouco de poesia. Eu gosto muito de poesia também. E espero que tenha somado,
o estudo de hoje. É um estudo um pouco complexo, gente, por isso que eu fico assim, tentando me ater sempre às minhas anotações, para não correr o risco de perder o fio da meada, de não passar para vocês direitinho aquilo que eu entendi. E por ser algo complexo, a gente meio que tem que ficar repetindo mesmo, porque tem que ficar muito claro que isso aqui não é o que a Bíblia apoia em si. Você tem que entender a história para extrair o que a Bíblia quer te transmitir, né? Então é isso, fiquem em paz. Depois de amanhã nós vamos estudar o capítulo 9 e 10 de Eclesiastes, né? Depois de amanhã, segunda-feira, a gente vai estar estudando o capítulo 9 e 10 e amanhã tem leitura de resumo de novo. É isso. E hoje é sábado, vamos cuidar da nossa vida adoidado. E tem muita coisa aqui hoje, hein? Deixa eu ver aqui. Quem entrou, bom dia, bom dia. Quem deu bom dia. Para quem deu bom dia, só vou falar bom dia. Os metados. E tarará, e bom dia, e mais bom dia. Ups. Na rodoviária Castelo Branco, aqui em São Paulo, tem um pedágio que custa R$10. Porém, dá para ser cortado 1 quilômetro a mais por meia hora para chegar no destino, porque a estrada é de terra. Que a gente estava falando sobre as estradas, né? Bom, tchau. Daqui a pouco volto para ver no IGTV. A pessoa falou: façam todos um excepcional dia. Transbordante, bom dia. Tem muitas pessoas que questionam a própria existência e é interessante questionar, porque esses questionamentos vão te dar luz, vão te dar sabedoria, vão te levar à sabedoria. Bom dia, obrigado por quem compartilhou. Por isso que eu entendo que a alegria tem que estar dentro de nós e tudo passa. Naquela época, a mulher não tinha sua própria opinião, tinha que ser muito submissa, sim, verdade. A verdadeira sabedoria está no temor a Deus, sim. É que o mundo de fora também tem o seu dentro. Gente, então é isso. Eu vou estar encerrando aqui e tenham sim essa consciência de que nós hoje não passamos o que de fato é o certo, né? Nós não enfatizamos o que de fato é o certo, até porque senão a gente vai tirar a cereja do bolo, que é o final de Eclesiastes. Então, por enquanto, a gente está só vendo o que está sendo o errado aqui, mas é um errado que ainda te conduz a lucidez do que é o certo. Então é isso. Beijo da titia, fica com Deus!